Pensar a diversidade cultural brasileira, ou pensar Brasil, implica entender que a gente é um país extremamente variado e múltiplo, né? Essa ideia de uma cultura que não se caracteriza como cultura única, né, que é terra de todas as gentes, de todas as cores, de todas as formas, cria uma situação de curiosidade, de envolvimento tal, que o olhar do estrangeiro, que a antropologia tanto prega para nós, acaba caindo em partes por terra, porque é preciso pensar num olhar apaixonado, num olhar que se sensibiliza vendo tantas diferenças, tantas manifestações. Colocar esse tipo de expressão, a expressão do olhar, que vem da alma do fotógrafo, que vem da alma do jornalista, em movimento, fazendo com que pessoas se coloquem na condição de andarilhos da sua própria terra, significa não olhar como um estrangeiro, mas olhar como aquele que é apaixonado e orgulhoso do país onde vive, da terra onde nasceu. Eu me sinto extremamente feliz por ter tido a oportunidade de contribuir de alguma maneira com todo esse processo de discussão que fez com que o projeto Na Trilha da Cultura se colocasse em movimento. E essa felicidade toda ela é consequência de uma outra história, a história de vida de alguém que escolheu a cultura como objeto de estudo, né? E ao mesmo tempo que vê a paixão do outro, né? Que diz eu quero e eu tenho que entender que lugar é esse onde eu vivo e como é que essas manifestações elas se expressam dentro de ambientes específicos. Pensar então assim e ver a cultura como parte do processo educativo significa entender que o Brasil, em função dessa diversidade, dessa multiplicidade da qual nós somos constituídos, é um país que deve ser pensado em termos de escola, não de uma forma também única, mas de uma forma vária, né? Onde um Vinícius de Moraes, onde um Carlos Drummond de Andrade, ele será lido e relido de uma forma diferente para cada região por onde a gente passar. Onde uma expressão artística como a dança, uma expressão artística como a música, como a poesia, ela terá uma expressão que será completamente diferenciada também de acordo com o contexto do qual ela nasce, do contexto do qual ela surge e onde ela se alimenta. Se a gente pensar em cultura e educação como binômios, né, ou como palavras que se complementam, o que daria para dizer é que é impossível se pensar em cultura sem se pensar em educação, da mesma forma como não se pode pensar na educação sem a cultura em si. O que é importante a gente se dar conta, e que muitas vezes a gente confunde, é que a cultura está presente em qualquer manifestação menor da nossa condição humana, porque ela é específica, ela é característica da própria condição de humanidade, né? E ela não tem necessariamente a ver com educação. Ter cultura não significa ser educado dentro do banco da escola, mas por outro lado significa pensar que ter cultura é mais do que até se tornar humano. O sujeito culto, ele pode estar presente tanto dentro do espaço escolar, quanto ele pode estar presente numa expressão simples do sujeito que sequer escola teve e que tem aquele saberzinho diferenciado, saberzinho não no sentido de reduzir o conhecimento do sujeito, mas aquele saber que não é o saber erudito, que é um saber que se constrói através da vida, através do seu cotidiano, né? A compreensão desses processos e a compreensão de que a cultura ela nasce, ela brota da própria vida, né? Quando ela é incorporada no ambiente escolar, ela faz com que o próprio processo educativo se modifique. Da mesma forma, se as escolas elas passam a incorporar então esse novo padrão, esse novo modelo, um modelo que valorize, que respeita a cultura local, que respeita a cultura regional, ou que pensa nesse Brasil que é constituído por vários Brasis, de inúmeras identidades, né, significa também mudar processos, significa construir uma outra educação. Então, assim, se a gente tivesse que dizer que a cultura e a educação são vias de mão dupla, o que daria para dizer é que tanto uma quanto outra acabam crescendo juntas e se construindo, né? O processo educativo, as políticas educacionais brasileiras nos últimos tempos devem ter evoluíram muito. E nesse processo de evolução pelo qual a gente passa, o que se percebe é a valorização dessas características regionais sendo cada vez mais valorizadas e reconhecidas, né? O que precisa, talvez, é que para que a nossa condição de cidadania ela seja cada vez mais respeitada e valorizada,
o que se precisaria entender é que o Brasil não tem uma Constituição única, desde a nossa história até os padrões culturais que estão sendo elaborados, produzidos a cada minuto, a cada momento, pela ação de um pequeno produtor rural, pela ação de um pescador, pela atividade desenvolvida por uma criança que vive lá no Iapoque ou que outra que se encontra no Chuí, né? E vê assim que essas expressões culturais diferenciadas, elas acabam sendo incorporadas dentro de um currículo que não consegue mais ter a pretensão de ser único. Acho que falar em Brasil significa falar em poesia, e a trilha da cultura não poderia ser diferente. O olhar poético do fotógrafo, o olhar poético do jornalista, o olhar poético da equipe que ajuda a constituir todo um processo como esse, é aquele do sujeito apaixonado e do sujeito orgulhoso de dizer: eu tenho prazer e tenho a satisfação de comunicar a todos vocês que eu sou brasileiro e que nós somos brasileiros a partir de todas essas diferenças e variações da qual nós somos constituídos.